Fala pessoal, começando mais um vídeo, o primeiro aqui de 2026 e como dizem, né, ano novo, casa nova. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um planejamento de imobiliário, ou seja, calcular a viabilidade ali para você que está pensando em comprar uma casa, ver se isso vai se encaixar dentro do seu orçamento, como que isso vai ficar no futuro ali com a valorização versus o que você vai pagar de financiamento. E além de tudo, com tudo isso, você ainda vai aprender muito Excel aqui dentro. Então, bora que hoje o vídeo está muito legal. Bom, vamos lá começar então. Eu estou com o nosso gabarito aqui. Esse aqui é o nosso simuladorzinho. Ele vai ser dividido em algumas etapas, né? E ele basicamente vai dizer para mim quanto que eu vou gastar no meu financiamento, né? Quanto que eu vou desembolsar no prazo todo do financiamento versus a valorização do meu imóvel. E aí eu vou poder jogar com a parcela, ver se ela cabe no meu orçamento. Então, bora lá. Vamos começar que hoje o vídeo está bem completo. Então, aqui no meu simulador de viabilidade imobiliária, a gente vai dividir aqui nosso simulador em 3 etapas. Tá? O primeiro são as premissas, que são os valores que a gente vai dar para a calculadora, né, para a gente fazer todos os nossos cálculos. A gente vai ter aqui os nossos resultados e a gente vai ter aqui a nossa parte de parcela. Bom, aqui nas nossas premissas, a primeira coisa que a gente precisa saber, de fato, é o valor do imóvel. Valor do imóvel. Eu vou alinhar ele à direita, aí eu posso vir aqui e selecionar, né? Colocar aqui, vai ficar mais fácil a visualização. Ou eu poderia vir aqui, né? Alt C, LL. Beleza, eu tenho o valor do imóvel. Qual que é o valor que eu posso dar de entrada? Deixa eu alinhar todo mundo aqui, para ficar mais fácil. Alt CLL. Eu tenho o valor de entrada e eu vou ter o valor do financiamento. Porque se eu não tenho para dar à vista, eu preciso dar uma entrada e financiar o resto, né? E aqui eu vou trazer qual que é o percentual desse financiamento. Por quê? Os bancos, por regra, eles financiam no máximo 80% do valor do imóvel. Então, por exemplo, se eu vou comprar um imóvel de 100 mil reais, o banco no máximo me empresta 80 mil. Tá? Aqui eu vou trazer as legendas. Então, isso aqui é um campo de reais, isso aqui é um campo de reais, isso aqui também, isso aqui é um campo de percentual. Uma alinhada. Beleza, então vamos começar aqui. Ó. Por exemplo, 500 mil reais o valor do imóvel, eu tenho 100 mil reais para dar de entrada. O valor do financiamento vai ser o valor do imóvel menos o que eu der de entrada. Vou calcular qual que é esse percentual aqui. O 400 dividido pelo 580 mil. Vamos só deixar formatado, né? Eu vou selecionar aqui e apertar Ctrl 1, vir aqui na parte de moeda e dar um OK. Aqui eu vou transformar em percentual. Beleza. De valores, eu acho que por enquanto é isso. Vamos começar a incluir agora outras coisas. Então, por exemplo, a taxa de financiamento. A taxa de juros. Aqui a gente vai trazer ela primeiro ao ano, tá? Vamos trazer ela também ao mês, a gente vai precisar. Outro ponto, a inflação média aqui, a gente vai trazer também ao ano. E vamos converter ela também ao mês. Beleza, vamos acrescentar mais algumas linhas aqui, ó. Vou dar um Ctrl Shift mais. Linha inteira. Aí se eu apertar Ctrl Y, ele repete. Então, Ctrl Y, Ctrl Y, Ctrl Y, Ctrl Y. Aqui eu vou estimar uma valorização bruta do meu imóvel. Vou colocar o ano também. Vou estimar uma valorização bruta ao mês. E a gente vai ter uma valorização real também, que vai ser a valorização bruta menos a desvalorização da inflação, né? Eu vou trazer para cá e vou colocar como real. Aqui eu vou trazer também como real. Beleza, vamos lá. Essas coisas todas aqui, se eu não me engano, elas são todas percentuais. Eu vou puxar aqui percentual. Tá, então hoje os bancos, eles, na data que eu tô gravando agora, é 1 de 2026. Eu espero muito que daqui para frente isso diminua. Mas hoje os bancos estão trabalhando com uma taxa de juros ao ano de 11%. Deixa eu já transformar tudo em percentual aqui, vai ficar mais fácil. E vou aumentar aqui as casas decimais.
Como que eu transformo 11% ao ano em 11% ao mês? Eu não posso vir aqui e fazer igual dividido por 12. Não posso, porque é juros compostos. É juros em cima de juros. Então, como que a gente faz? A fórmula é igual, vou abrir um parênteses, 1 mais a taxa de juros ao ano, elevado, né, o chapéuzinho, né, elevado a, abre parênteses, 1 dividido por 12, que é por 12 meses. Se eu quisesse fazer a taxa trimestral, eu faria 3 por 12, tá? Mas como mensal, é 1 por 12. Tudo isso menos 1, então eu vou ter que 11% ao ano é 0,87 ao mês. Beleza. A inflação hoje aqui no Brasil, infelizmente, é 4% ao ano. A gente não precisa, eu posso calcular de novo aqui? Poderia, mas eu posso só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ele já vai calcular para mim, ó. A valorização bruta. A valorização bruta aqui a gente vai usar a cidade de São Paulo como parâmetro. Aqui os estudos estão mais ou menos em 6,5% ao ano. Tá? Vou calcular o mês também. E a valorização real. Como que a gente calcula a valorização real? Muitas pessoas usam isso aqui, né? Faz a valorização menos a inflação. Tá errado? Cara, não tá errado, mas não é o mais ideal. O ideal aqui é uma formulinha que é assim, ó. Abre parênteses, 1 mais valorização dividido por 1 mais a inflação menos 1. Então, vocês veem que dá diferença? Em vez de 2,5 deu 2,4. Tem uma diferencinha, mas esse aqui é o correto, tá bom? E aqui vamos transformar o mês também. Vou só descartar esse erro aqui. Beleza, vamos incluir mais algumas informações. Vou incluir mais umas linhas aqui. O sistema de amortização. Esse aqui vai ser um tipo texto. E aqui eu tenho duas opções. Deixa eu primeiro incluir aqui. As duas opções é saque ou price. Eu já vou explicar um pouco sobre elas. Vamos só incluir elas aqui, ó. Eu vou deixar selecionado, vou vir em dados, validação de dados. Vou vir aqui como lista e vou escrever aqui, ó. Price e saque. É que eu consigo selecionar uma das duas. Tá bom? A outra aqui é a renda familiar. Vou pegar o real aqui também. A renda familiar aqui, vamos por 15 mil. Deixa eu só copiar aqui, ó. Se eu apertar Alt, C e I, ele copia a formatação dessa célula. Eu consigo usar aqui. Opa, 150 mil, quem sabe, né? Mas ainda não. Vamos colocar 15 mil aqui. Tá bom? Eu acho que por enquanto de premissas é isso. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês como que funciona a amortização aqui, o sistema de amortização, na verdade, né? A gente tem dois modelos, o price e o saque. O que é o saque? O saque ele é o sistema de amortização constante. Num financiamento, num empréstimo, a parcela que a gente paga mensalmente é formada por duas coisas, juros e amortização. Eu fechei sem querer. Sim, eu fiz isso. Vou voltar aqui. Fechei sem querer. Juros e amortização. Fui centralizar, fechei. Beleza. No caso da saque, a amortização ela é padrão. Então, todo mês a amortização é a mesma coisa. O que é amortização? A amortização é o valor, é o total que eu tenho de financiamento, no meu caso aqui 400 mil, dividido pelos prazos. Faltou os prazos aqui. Dividido pelo prazo. Então, eu vou colocar aqui que eu vou adicionar aqui, na verdade, ó. Uma informação importante. Inserir. Então, eu tenho o prazo. Aqui eu tenho o prazo. Aqui eu vou ter o prazo em anos. Aqui eu vou ter o prazo em meses. Então, isso aqui é em número normal, né? Ah, 20 anos. 20 anos é igual a 240 meses. Deixa eu voltar aqui.
Então, a amortização é constante, o que vai variar aqui vai ser minha parcela e meus juros, na amortização constante. A amortização é o saldo total dividido pelo prazo, tá bom? No caso da Price, é diferente. No caso da Price, a parcela ela é constante. Então, a parcela todo mês é a mesma coisa. O que vai variar aqui vão ser os juros e a amortização. Tá bom? Essa é a diferença entre os sistemas. Então, em um, a amortização é constante, que varia a parcela e os juros. No outro, o que varia é os juros e a amortização. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu excluir aqui. O que acontece? Quando a gente faz um empréstimo, um financiamento, a gente paga o valor, os 400 mil nesse caso aqui, mais os juros em cima do prazo que a gente tem. Certo? Então, a gente tem um valor total ali que a gente paga. Vamos calcular o total desses valores para cada uma desses sistemas de amortização. Então, eu vou vir aqui, vou colocar price, vou colocar SAC. Os dois aqui são em reais. Vamos lá, como que a gente calcula a price aqui? Para price, a gente tem uma fórmula dentro do Excel que é para PGTO. Que a gente vai calcular a parcela. Esse valorzinho aqui, ó, parcela. A taxa, ela é a taxa do financiamento ao mês, ponto e vírgula. NPER é o período. Eu tenho 240 meses, ponto e vírgula. VP é o valor presente, é o valor que eu vou fazer o empréstimo. No meu caso aqui é 400 mil. Só que ele tem que ser negativo, por causa da forma. Fechar o parênteses. Então ele me retornou aqui que a minha parcela total seria R$ 3.988. Agora vamos entender, se a minha parcela na Price é constante, para eu saber o valor total que eu vou desembolsar, eu só preciso multiplicar isso aqui pelo prazo. Então, vou multiplicar por 240 e eu vou ter o total desembolsado aqui na tabela Price. Então, olha só que interessante, né? Eu vou comprar um imóvel de 500 mil, eu vou financiar 400, não vou nem financiar os 500, vou financiar 400 e no final eu vou ter pagado 957 mil reais. Gente, é isso aí. Bom, vamos calcular agora para SAC. Como funciona para SAC? A SAC ela tem uma fórmula diferente. Eu deixei ela aqui, vou trazer ela aqui para nós, como gabarito. O que ela está falando aqui? Que o meu valor total mais essa funçãozinha aqui, o valor total, vezes a taxa, vezes o prazo mais 1 dividido por 2, vai me dar o total desembolsado. Então, vamos escrever essa fórmula aqui dentro. Vou abrir o parênteses e vou fazer o prazo mais 1 vezes a taxa ao mês vezes o principal vezes 0,5. Por que 0,5? Porque eu estou dividindo tudo por 2 aqui. Multiplicar por 0,5 ou dividir por 2 dá na mesma. Beleza. Eu vou abrir um parênteses e vou fechar ele lá no começo, que eu não fechei. E vou somar com o valor principal, que é os 400 mil. Então, na SAC, esse aqui seria o valor total desembolsado se eu seguisse todo o prazo. Ok? Beleza, agora vamos calcular a valorização do meu imóvel nesse período todo. Então, valorização bruta. Como que eu calculo a valorização bruta? Tem uma fórmula aqui dentro do Excel que é a VF, valor futuro. Que eu pego um valor, aplico uma taxa de juros nele, num prazo específico, e ela calcula para mim qual que vai ser esse valor total daqui a um tempo. Então, o que ele me pede aqui? Ó? Esse aqui, no caso, é o ano, tá bom? Então, ele vai me pedir a taxa ao ano da valorização, que é 6% ao ano, ponto e vírgula. O prazo são os 20 anos, ponto e vírgula. Pagamento. Eu vou incluir valor de alguma forma dentro desse imóvel, vou fazer aportes? Não tem como. Então, não vou ter nada de pagamento. E o VP, negativo também, é o valor atual do imóvel, que é 500 mil reais. Fecho parênteses, dou Enter. Então, com essa valorização, daqui 20 anos do meu imóvel de 500 mil vai estar valendo 1.761.000. Top, né? Só que agora a gente vai fazer a valorização real disso, que é a valorização menos a inflação. Porque a inflação, ela come o nosso dinheiro, né? Ela derruba o nosso poder de compra. Então, eu vou fazer a valorização real. Como que eu faço a valorização real? Antes, eu preciso calcular a taxa
real. Eu já fiz ela aqui. Eu já fiz ela aqui, ó. Valorização real. A gente vai aplicar a mesma coisa do valor futuro. Só que agora com uma taxa diferente, né? Então, VF, a taxa vai ser a minha valorização real ao ano, ponto e vírgula, por 20 anos, ponto e vírgula, sem pagamentos, ponto e vírgula, menos o valor total do meu imóvel. Então, olha só, daqui 20 anos, o meu imóvel de forma real vai estar valendo R$804 mil, enquanto eu vou ter desembolsado 821 mil na saque ou 957 na price. Então, aqui a gente tem, por enquanto, um gap, né? Vou colocar aqui o gap, para a gente calcular. Aí, aqui a gente vai trazer qual que é o gap que a gente está usando, baseado no na nossa amortização aqui em cima. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a valorização real menos proc x. Ele pede aqui, qual que é o valor que eu quero pesquisar? O valor que eu quero pesquisar é esse aqui. Ponto e vírgula. Aonde eu quero pesquisar? Aqui. Ponto e vírgula. E qual que você quer me retornar? Esse aqui. Ponto e vírgula zero, fecha parênteses, enter. Então, eu estou falando que aqui, nessa operação, desse jeito, eu vou ter um gap de R$153 mil. Ok. Agora a gente vai para a parte da parcela. Vamos começar a calcular aqui. Então, a parcela na price. Parcela na price a gente já fez. Né? Parcela na price a gente já fez aqui para calcular o total da price. Eu posso vir aqui, ó, copiar essa parte aqui. Vou dar um igual. Então, eu já sei que minha parcela na price é essa aqui. Agora, vamos calcular minha parcela na saque. Bom, vamos entender aqui como que é a parcela na saque. A parcela, ela é os juros mais a amortização. Vamos lá, vamos começar da amortização. A amortização, ela é o total financiado dividido pelo prazo. Então, beleza, isso aqui é fácil de fazer. O que é os juros? Os juros é a minha taxa mensal vezes o meu saldo devedor. Vocês concordam comigo que no primeiro mês eu vou ter o maior saldo devedor? Porque no segundo mês eu vou ter amortizado uma parte, no terceiro mês eu vou ter amortizado mais uma parte. O meu saldo devedor vai sempre cair, e como eu aplico a mesma taxa a esse saldo, esse juros tende a cair. Então a parcela na saque ela vai diminuindo. Então a maior parcela que eu tenho na saque é a primeira. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Vamos calcular a primeira parte de amortização, que é o meu valor financiado dividido pela quantidade de meses que eu tenho. Beleza. Mais. Qual que é a parte dos juros? É a minha taxa de financiamento ao mês versus o meu saldo devedor. Na primeira parcela, o meu saldo devedor é o saldo total. Então, é esse daqui. Fecho parênteses, dou um enter. Então, aqui na price, a minha parcela vai ser fixa, né? Igual a gente viu aqui, de 3.988, enquanto na saque vai ser de 5.160. Certo? E aí um ponto importante. Os bancos, eles têm uma política de aceitar apenas empréstimos em que a parcela signifique no máximo 30% a 35% do valor da renda familiar. Então vamos calcular aqui qual que é o percentual desse caso. Então vou dar um proc, vou fazer um proc x. Vou selecionar price aqui em cima, que é o valor, que é o modelo que eu estou escolhendo, ponto e vírgula. Vou vir aqui, ponto e vírgula, e vou selecionar qual que é a faixa. Ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 0. Tudo isso dividido pela minha renda familiar total. Bom, então para minha renda familiar aqui de R$15 mil, no sistema Price eu estou comprometendo 27% da minha renda. Então, está ok. Beleza. A gente, aparentemente, aqui nós montamos todos os cálculos que a gente precisa. Agora, o que a gente precisa fazer? Entender como viabilizar melhor esse negócio. Porque aqui eu vou ter um gap, né, de dinheiro, de desembolso daqui 20 anos. E o que eu preciso é que isso aqui, no mínimo, dê zero. Pelo menos que eu saia no 0 a 0 ali com um patrimônio ainda por cima, né? Então, vamos testar aqui algumas coisas. Vamos mudar aqui para saque.
Ó, na saque o meu desembolso já cai para 16 mil, meu prejuízo já cai para 16 mil. Ótimo, só que aqui o meu comprometimento de renda foi afetado. Eu consigo ajustar minha renda agora? Não, não consigo ajustar minha renda. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode, por exemplo, diminuir o valor, aumentar o valor de entrada. Então, se eu testar aqui um valor de entrada maior, consumir um pouco mais da minha reserva de emergência. 1, 2, 3. Ó, aqui eu já consigo sair com um saldo positivo, né, de 24 mil reais. O comprometimento de 33%, então tá ok. E se eu, por exemplo, aumentar um pouco aqui o prazo, né, for para 25 anos, aqui eu já consumo 31% da minha renda, ó, beleza. Eu vou ter um gap de 25 mil reais, 26 mil reais, então eu vou ter lucro aqui, né, nessa operação. Então, aparentemente aqui eu consigo... Aí aqui a gente vai brincando, tá? Vamos brincando e vendo qual que é a situação que mais favorece a gente ali na hora de comprar a casa, de escolher o financiamento, tá bom? Vamos só editar essa nossa calculadora aqui. Vou selecionar esse daqui, vou dar um Ctrl 1. Vou vir aqui em fonte, vou deixar em negrito. Na borda eu vou escolher a borda de baixo aqui, vou deixar ela com um cinza escuro. Cinza mais clarinho, na verdade. Beleza, eu vou selecionar tudo isso aqui. Vou dar um Alt C e I para copiar essa formatação. Vou colocar aqui. Eu gosto sempre de deixar um respiro aqui, uma linha de respiro, tá? Vou colocar mais uma aqui. Eu vou tirar as bordas, as linhas. Vou aumentar aqui esse daqui para 12. Vou colocar uma borda aqui embaixo. Ok. Vou marcar esses daqui, que são os valores, né? Com uma borda completa. E aí tem algumas aqui que eu preciso marcar, por exemplo, esses aqui são inputs. Eu preciso colocar esses valores para calcular todo o resto. O que mais aqui? Isso aqui é input, isso aqui é, isso aqui é, isso aqui. Obrigação real não é, não, amortização é, e a minha renda familiar é também. Eu vou marcar isso aqui com uma corzinha diferente, para saber que eu preciso ir lá e dedar esse daqui. Bom, então é isso, gente. Aqui eu consigo, de forma prática, calcular a viabilidade do meu negócio, se eu quero comprar uma casa ou não, se eu preciso dar mais entradas, se eu preciso mudar o meu sistema de amortização, se ele vai caber dentro da minha parcela, tá? E aí, gostaram? Espero que sim. Hoje eu trouxe bastante conhecimento aqui para vocês, não só do Excel, aqui do Excel a gente vai trabalhando juntos, mas principalmente da vida, né? Comprar um imóvel é uma decisão complexa, talvez o maior bem que uma pessoa vai adquirir, e é uma decisão que ela precisa ser feita baseada em números, dados e emocional também, lógico, né? Então, espero que tenha ajudado. Construam a calculadora de vocês, ajudem os amigos de vocês a construir e usem com responsabilidade. Fechou? Então é isso que eu queria trazer para vocês e até o próximo vídeo. 2026 está só começando. Valeu!